como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva a jorrar para a vida eterna. E ele falava desta vida espiritual prometida para aqueles que creem. Ele falava a respeito do Espírito Santo, da vida produzida dentro daqueles que creem, como diz a Escritura. E nós queremos que esta vida, Senhor, se torne mais forte dentro de nós. Nós queremos glorificar, nós queremos, Senhor, prosseguir na tua presença, nos teus caminhos. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos expressar a nossa fé, o nosso orgulho, a nossa gratidão para contigo, e queremos que, Senhor, o Senhor nos responda, nos concedendo a tua presença, nos concedendo, Senhor, a tua força. Está escrito: bem-aventurados aqueles que te buscam. E aqui viemos te buscar e pedimos para que as bênçãos, Senhor, prometidas para aqueles que vêm ao templo te buscar, sejam concedidas. Que a renovação espiritual, que a renovação de força, que as respostas das orações e que a tua graça recaia sobre nós no dia de hoje de uma maneira muito maior, e que possamos, Senhor, glorificá-lo ainda mais através da nossa vida. Eu peço para que o Espírito Santo venha trabalhar no nosso meio, o Espírito Santo venha convencer a respeito da justiça dos justos aqueles que não foram convencidos. Que o Espírito Santo venha ao encontro daqueles que têm o coração arrependido e que trazem dentro de si o desejo aceso de se tornar uma nova pessoa, para que haja regeneração, o novo nascimento maior que todos os milagres aconteça com aqueles que ainda não nasceram de novo. O Senhor Jesus venha ao encontro dos que o têm amado, para lhes conceder o batismo do Espírito Santo. Que o Espírito Santo renove as forças daqueles que têm a tua unção. Que o Senhor levante aqueles que se encontram espiritualmente prostrados, caídos, batidos. Que o Senhor também venha ao encontro daqueles que chegam desesperados, aflitos, muitas das vezes angustiados, vivendo momentos extremamente difíceis nas suas vidas, vivendo circunstâncias consideradas impossíveis e irreversíveis, e que precisam, Senhor, de um socorro, de um milagre, de uma grande resposta, e que vieram, meu Deus, com o coração aberto, voltaram para te buscar. Faça, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, resplandecer a luz do teu rosto sobre nós, sobre este lugar. Faça, Senhor, com que a tua luz resplandeça poderosamente sobre os corações, mentes, sobre os caminhos, sobre a vida de cada um, e que, em nome de Jesus, todas as trevas, o que condiz com as trevas, seja dissipado. Que o Senhor abençoe esta reunião, que o Senhor venha dirigi-la, que o Senhor dê a cada um, Senhor, a honra, o privilégio de encontrar a tua presença. Que o Senhor dê a cada um que está com o coração aberto a condição de ouvir a tua voz, de compreender aquilo que o Senhor deseja falar ao coração.
Está, Senhor, escrito que a tua voz é tão poderosa que ela faz tremer o deserto. E se possa ouvir a tua voz nesta manhã, e quando terminarmos esta reunião, estejamos abençoados, muito mais fortalecidos, e que o Senhor seja muito mais glorificado através da nossa vida. Nós te pedimos isso, Senhor, de todo o coração, reconhecendo que nada merecemos, mas cremos na sua fidelidade e no seu poder, em nome de Jesus. Estamos assentados, fecha os olhos e cante. Sempre, sempre. Nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, por sabermos que o Senhor é Deus e não há outro Deus. Te agradecemos por este privilégio de estarmos na tua presença. Pedimos em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, limpa a nossa mente, o nosso coração, e nos dê, Senhor, condições de buscar todo o nosso coração, toda a nossa alma, para que
possamos encontrar o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Reis, capítulo 2. Outro dia eu ia falar sobre isso. Não é nada de errado, né? Mas hoje em dia você pode baixar no celular um aplicativo da Bíblia. Você ter lá no seu celular a Bíblia. De repente, em determinado momento, em lugar, não tem problema a pessoa usar. Mas o ideal, você vir à igreja e você em casa, o ideal é que você procure ter a Bíblia, fisicamente falando, manusear a Bíblia, até para que a pessoa possa ir aprendendo melhor, porque é diferente. Então não é errado, mas isso é o ideal. Olha um pouquinho para mim, por favor, 2 Reis, para que você possa ouvir a voz de Deus. Se fizessem uma pesquisa com cristãos que estão dentro de igrejas que pregam o Evangelho, não é qualquer lugar, porque quem está dentro de uma igreja, uma empresa disfarçada de igreja, não consegue crescer espiritualmente, porque o objetivo ali não é reino de Deus, crescimento espiritual. O objetivo ali é dinheiro, é poder. Quem está numa igreja que tem heresias, doutrinas de demônios, carnalidade, emocionalismo, as pessoas ficam sendo levadas a viver um emocionalismo total, não vai crescer espiritualmente. Mas dentro daquelas igrejas, das igrejas que pregam o Evangelho corretamente, onde há homens e mulheres de Deus, a presença de Deus está ali, a sinceridade, a verdade, se fizesse uma pesquisa os cristãos que estão dentro dessas igrejas e perguntasse assim: você tem objetivos para a sua vida profissional? A grande maioria diz: claro que eu tenho. Eu quero profissionalmente conseguir isso, conseguir aquilo, chegar em determinada condição. Você tem objetivos para a sua vida financeira? Claro, eu queria comprar isso, eu queria comprar aquilo, eu queria ter aquilo. Você tem objetivos para a sua vida sentimental? Muitos vão dizer: claro, eu quero me casar, eu quero. Você tem objetivos para a sua família? Tem, a maioria diz que tem. Mas se perguntar, se tem objetivo espiritual, quais são os seus objetivos espiritualmente falando? Muitos, infelizmente, vão dizer: não tem objetivo espiritual. Eu conheci Jesus, aceitei Jesus, fui à igreja, me batizei nas águas e frequentei a igreja. Você não tem objetivos para a vida espiritual? Onde você quer chegar espiritualmente? O que você tem buscado espiritualmente? Infelizmente, muitos vão dizer: eu não tenho objetivo espiritual. E isso é um dos motivos pelo qual cristãos que estão dentro de igrejas que pregam o Evangelho, têm a presença de Deus, têm espiritualidade no trabalho,
eles muitas das vezes não crescem espiritualmente. Por quê? Porque muitos pensam assim: eu estou lá na igreja. Então as coisas vão acontecendo por acontecer. Eu não nasci ainda do Espírito Santo. Estou esperando. Eu não fui batizado no Espírito Santo. Estou esperando. Eu não tive experiências com Deus. Estou esperando. As pessoas, muitas das vezes, imaginam que não é preciso ter objetivos, e é preciso ter. É preciso ter objetivos espirituais, e os objetivos espirituais precisam estar acima de todos os objetivos na vida. Se não tiver objetivo, os anos vão passar. Mesmo que o pastor ensine corretamente, ora, a igreja trabalha corretamente, tem a presença de Deus, tem sinceridade, honestidade, espiritualidade no trabalho, aquela pessoa não cresce espiritualmente. Por que não cresce? Porque ela não tem objetivos espiritualmente. Tem que existir objetivo. Eu cheguei aqui, é um exemplo, eu cheguei aqui na igreja, eu sou uma pessoa perturbada, oprimida, viciada, eu tenho que querer me libertar. A libertação não vai acontecer do nada, tem que querer me libertar. Me libertei, graças a Deus. Eu tenho que me converter a mudar de direção. Converter não é nascer do Espírito Santo, converter é uma decisão da pessoa em mudar de direção em função da vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz: convertei-vos. Não é Deus que converte, não é o pastor que converte ninguém. É a pessoa que se converte, ela está indo numa direção, aí ela muda de direção em função da vontade de Deus. Eu preciso me converter. Eu preciso nascer do Espírito Santo. Eu ainda não nasci do Espírito Santo, eu preciso nascer do Espírito Santo. Eu nasci do Espírito Santo. Agora eu vou batalhar com o objetivo de ser batizado no Espírito Santo, que é uma outra experiência. Fui batizado no Espírito Santo. Agora eu quero crescer espiritualmente, eu quero ter outros objetivos. Se não tiver objetivos espirituais, não vai acontecer quase nada. O máximo é que vai adquirir conhecimento do que está escrito, mas não cresce espiritualmente. Por quê? Porque tem que ter objetivo. Então depois eu vou ler alguns versículos, mas é só para você compreender. Olhe para mim ainda um pouquinho. No Antigo Testamento não houve batismo no Espírito Santo. Até o dia de Pentecostes, depois que Jesus já tinha sido assunto aos céus, e os apóstolos estavam lá com 120 pessoas no total, reunidas no templo, Jesus já tinha sido assunto aos céus. Naquele dia de Pentecostes, que é uma festa, aconteceu o derramamento do Espírito Santo. Os apóstolos, com mais, um total de 120 pessoas, foram batizados no Espírito Santo. Dali para cá é que passou a existir o batismo no Espírito Santo. Primeiro porque Jesus tinha que ir para que o Espírito Santo viesse. Segundo, quem batiza no Espírito Santo é Jesus. E como é que era dali para trás? A Bíblia faz menção do Espírito de Deus, Espírito do Senhor. Quando Deus, antes de criar os céus e a terra, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia,
e havia abismo sobre a face da terra, e o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. É como se ele não tocou nas águas, ele ficava, é como se as águas fossem aqui o púlpito, o Espírito de Deus pairava, ele parava em cima das águas, ele pairava sobre as águas, aguardando a ordem de Deus. Quando Deus disse haja luz, o Espírito Santo, o poder de Deus foi trazendo à existência tudo. Então como é que era? No Antigo Testamento, Deus dava uma espécie de revestimento para algumas pessoas executar uma tarefa especial. Por exemplo, José, o Espírito de Deus estava sobre José. Faraó reconheceu isso. Moisés, Elias, era um revestimento para uma missão especial. Não era o batismo no Espírito Santo, porque o batismo no Espírito Santo vem como um selo, uma marca. É como se Deus estivesse marcando aquela pessoa, e o Espírito Santo nunca mais sairá dela, a não ser que ela esfrie espiritualmente, vá pecando, se afaste da presença de Deus, vá deixando a sua comunhão de Deus com Deus de lado. Então ela vai extinguindo o Espírito Santo. Quando se fala extinguir, está se falando de apagar o Espírito Santo dentro dela. Fora isso, não. Recebeu o batismo no Espírito Santo, esse batismo vai permanecer com aquele cristão por todos os dias da sua vida, enquanto ele estiver aqui nesse mundo, ele permanecendo fiel. Não vai sair mês que vem, daqui uma semana, não, ele foi batizado no Espírito Santo. Então naquela época, olha um pouquinho para mim, havia esse revestimento. Elias, vamos ler aqui, para você entender o que Deus quer colocar no coração. Segundo Reis 2, quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu por um redemoinho, ele partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Olhe para mim, para você entender o resto. Elias não morreu, Elias não passou pela morte física. O que Deus fez com Elias? Ele levou Elias, ele não passou pela morte física como as demais pessoas. Então ele estava para ser levado, Deus resolveu levá-lo sem que ele passasse pela morte física. Então antes dele ser levado pelo Senhor, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Eliseu era um dos seus discípulos, um dos que estava sendo preparado por Elias, porque os profetas, eles preparavam outros, assim como a gente trabalha para preparar pastores, homens de Deus, e você ensina, e você dá exemplo, você tendo oportunidade, eles vão caminhar, enfim, é um trabalho para formar um outro pastor. Eles trabalhavam para formar outros profetas. Eliseu era um desses que vinha sendo preparado por Elias. Versículo 2: disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Eliseu falou para os outros: fique calado. Disse Elias a Eliseu:
fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se dirigiram, chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Olhe para mim, por favor, para você entender, tá? Olhe para mim. Eliseu, ele tinha um objetivo. Todos eles sabiam que Deus ia levar Elias. Isso era plano de Deus, e Deus ia levar Elias. O que Eliseu queria? Eliseu queria receber uma unção para que ele pudesse substituir Elias. Isso não tem nada a ver com posição, como se ele quisesse uma posição, como se ele quisesse um cargo. Tem pessoas por aí, em muitas igrejas, que elas estão querendo ter um cargo na igreja. Elas querem ter um cargo, elas não querem servir a Deus. E às vezes tem pastores que, para tentar segurar as pessoas, eles vão distribuindo cargo. Você é isso, você é aquilo outro. Uns querem cargo por vaidade, e outros querem dar cargo para segurar as pessoas. Nenhuma coisa nem outra está certa. O que tem que existir na igreja? Tem que existir cristãos que queiram servir a Deus, que tenham o objetivo de servir a Deus. Eu quero servir a Deus, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero servir a Deus. Não tem nada a ver com posição. Então o que Eliseu queria? Eliseu queria unção para poder substituir Elias. O que Elias fez com Eliseu? Provou Eliseu, experimentou Eliseu. Primeiro ele disse: olha, fica aqui, porque Deus mandou eu ir para Betel. Betel era uma cidade, e ali havia uma espécie de escola de profetas. E Eliseu precisava ir lá, de fato, Elias precisava ir lá. Ele disse: fica aqui, porque eu vou para Betel, Deus mandou ir para lá. Ele queria ver qual era a determinação de Eliseu. E Eliseu, com respeito, dizia: assim como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não vou ficar aqui, eu vou contigo. Ele grudava em Elias. Daqui a pouco Elias: olha, fica aqui, porque Deus me mandou ir lá no Jordão, a um outro lugar. Eliseu dizia: não, como vive o Senhor e vive a tua alma, eu vou contigo. Grudava com Elias. Fica aqui, porque Deus me mandou ir para Jericó. Não, como vive o Senhor e a tua alma, eu irei contigo. O que ele estava fazendo? Ele estava mostrando para Deus e para Elias que havia nele um firme propósito. Qual era o propósito? Ter um cargo, ter uma posição, ter um título? Não. Elias veio de uma família absolutamente pobre, não tinha nada. Ao contrário de Eliseu, Eliseu tinha uma condição financeira muito abastada, muito. Tanto é que quando Elias passou e o chamou para servir a Deus, ele pegou todas as juntas de boi que ele tinha e ele ofereceu como sacrifício. Eliseu era uma pessoa de uma família e ele de uma posição alta. Ele não estava atrás de cargo, ele não estava atrás de posição. O que ele queria? Ele queria servir a Deus. Então o que ele mostrou para Deus e para Elias?
eu estou determinado, eu tenho um objetivo, eu quero uma unção, eu quero servir a Deus, eu quero uma unção. As pessoas vinham, os outros vinham falar com ele, os outros discípulos dos profetas, e diziam assim: olha, hoje Deus vai levar Elias, hein? E ele dizia: eu sei, fica quieto, fica na sua, como quem diz, fica aí na sua, não. E grudava em Elias. Por quê? Porque era necessário mostrar isso para Deus e para Elias. Então, trazendo para a sua vida individualmente, se não houver objetivos espirituais, se o cristão não tiver objetivos espirituais, ele vai ver os anos se passarem e ele vai continuar no mesmo nível espiritual de sempre, no mesmo. E espiritualmente, sabe o que acontece? Na maioria das vezes, ou a pessoa cresce ou ela cai, ou cresce espiritualmente ou vai regredindo e cai. Então ele foi testado 3 vezes e não facilitou. Aonde Elias ia, ele ia junto. Isso as pessoas às vezes dizem assim: ele estava querendo agradar Elias. Não, ele sabia que era fundamental que ele estivesse ao lado de Elias, onde Elias fosse, aonde ele fosse. Eu vou lá em Betel, eu vou junto. Eu vou lá no Jordão, eu vou junto. Eu vou lá em Jericó, eu também vou junto. Muito bem, versículo 7. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos, Elias e Eliseu, pararam junto ao Jordão, que é um rio, mas que também era um lugar, uma região. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-os e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados e passaram ambos em seco. Eles não tinham como atravessar normalmente o rio, porque transbordava. Elias pegou a sua capa e lançou nas águas. Deus operou um milagre, as águas se dividiram, os 2 passaram. Muito bem. Versículo 9: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse-lhe Eliseu: peço-te que me toque, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Amém? Olhe para mim, por favor. Quando Elias, olhe um pouquinho para mim. Quando Elias viu que Eliseu estava determinado: vou contigo aqui, vou contigo ali, vou com você ali, não te deixarei, enfim. Aí ele de certa forma, ele estava como se satisfeito pelo empenho, pelo objetivo, determinação de Eliseu, e disse assim: pede o que você quer que eu te dê. E ele disse: eu quero porção dobrada do teu espírito. Essa porção dobrada não está se referindo à unção de Deus em dobro. Eliseu estava fazendo referência à bênção da primogenitura, porque o primeiro filho, que era chamado de primogênito, essa bênção da primogenitura traz vários benefícios, e um deles é a porção dobrada da herança. Mas aí era uma herança material, financeira. O que o pai tem? O pai tem 10 casas. Então o filho primogênito tem direito ao dobro na herança, diferente dos outros irmãos. Eliseu não estava falando de herança financeira, material.
Eliseu estava querendo dizer para Elias, em outras palavras: depois que você for, eu quero ser o primeiro, eu quero te substituir. E Deus já havia o chamado para isso, e eu quero de fato uma porção em dobro do espírito que você tem. Elias então disse para ele: dura coisa me pediste. Você pediu uma coisa que não é fácil. Você pediu uma coisa que não é fácil. Todavia, se me vires quando for tomado, assim te fará. Porém, se não vires, não se fará. Olhe para mim, por favor. Se você me vê, Eliseu, sendo levado por Deus para os céus, então você terá essa porção dobrada do meu espírito. Como é que era o espírito de Elias? Fé, coragem, convicção, enfim. Então você terá o dobro desse espírito. Mas se você não me vê quando eu subir, você não tem nada. Você não tem nada. Se você me vê quando eu subir, você terá. Mas se eu subir e você não vê, como quem diz, você vai ficar sem ela. Por que isso? Porque era preciso que Eliseu continuasse firme no seu objetivo e continuasse atento a Elias. Onde ele for, eu tenho que ir. Para onde ele for, eu tenho que ver onde ele está indo. A condição de receber a porção dobrada dependeria dele ver Elias subir. Versículo 11: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, era uma coisa sobrenatural, aí não tem nada a ver com natural, é um carro de fogo, uma coisa sobrenatural, do poder de Deus. Eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Eles estavam juntos, mas o carro de fogo, veio o carro de fogo e os cavalos de fogo e os separou, um para um lado ou para o outro. Houve uma separação ali, ainda na terra, onde eles estavam, pisando no chão, separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Veio um redemoinho e o levou. Nada natural, tudo aqui sobrenatural, poder de Deus. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Olhe para mim, quando ele disse meu pai, ele não estava clamando a Deus. Elias também não era seu pai biológico. Aqui ele está falando do pai espiritualmente falando. Ele via Elias como seu pai espiritualmente falando. Por exemplo, na África é muito comum os pastores nos chamar de pai. Às vezes se refere à minha esposa como vai a mãe, como vai o pai. Eu entendo isso. Eu não vou responder para ele dizer: não, eu não sou teu pai. Não vou fazer isso. Minha esposa não é tua mãe. Não é isso. É um respeito no sentido espiritual e um reconhecimento da sua liderança, e de certa forma reconhece que você o ajuda a crescer, a se formar. Então é normal isso. Na África é muito comum: ô meu pai, como o senhor está? Aí você não vai responder para aquele pastor, para aquele cristão: eu não sou teu pai. Não. Se ele te chama de pai, se ele chama a esposa de mãe, ele está querendo dizer: eu tenho um grande respeito pelo senhor, pela sua esposa, pelo que faz espiritualmente para mim. Então Eliseu, ele gritou a Elias: meu pai,
ele nunca mais viu Elias, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Versículo 14: tomando o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas. Ele jogou aquele manto nas águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e outro e para o outro, e Eliseu passou. Amém? Quando ele jogou o manto, as águas também se dividiram. Deus mostrou para ele: eu estou com você da mesma forma que eu estava com Elias. A porção dobrada que você buscava, agora você tem. Versículo 15: vendo, pois, os discípulos dos profetas, os outros discípulos, os outros rapazes que estavam sendo formados, vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não os enviei. Mas eles apertaram com ele, até que constrangido lhes disse: enviai. Enviaram 50 homens, que procuraram 3 dias, porém não acharam. Então voltaram para ele, pois permaneceram em Jericó. E ele lhes disse: não vos disse que não fostes? Então Elias foi levado. Ele não passou pela morte, ele foi levado. Para não estender, a Bíblia fala de Deus usando Elias para fazer 7 milagres, e usou Eliseu para 14. É o dobro. Por que isso aconteceu? Porque evidentemente havia, Deus via o coração de Eliseu, via, mas Deus via também o objetivo nele. Às vezes o cristão é um cristão, é sincero na sua fé, na sua vida com Deus, procura agradar a Deus, mas muitas das vezes falta um objetivo, ou falta objetivos espiritualmente falando. Então, quando não há objetivos, não se luta. Não se luta. Isso é para todos os aspectos da vida. Todos os aspectos da vida. Se você tiver um objetivo profissional, por exemplo, para a sua vida profissional. Eu tenho um objetivo, por exemplo, eu sou empregado, mas eu tenho um objetivo de abrir uma empresa. Eu tenho o objetivo de me tornar um empresário. Você tem que batalhar para aquele objetivo acontecer? Ou você acha que vai acontecer sem você fazer a sua parte? Ainda que você tenha que depender e confiar sobretudo em Deus, mas você tem que fazer a sua parte. Para a vida espiritual, a mesma coisa. Quem não tem objetivos espiritualmente falando, não avança, não cresce, não desenvolve. E não desenvolvendo, não crescendo espiritualmente, o que acontece? A tendência é a pessoa ficar ali bem acomodada, e a tendência depois ela ir esfriando, apagando, decaindo. Por quê? Porque a vida espiritual, ou você avança, ou você regride. Você pode até ficar no mesmo nível por um tempo, mas ou vai para lá ou vai para cá. E a questão de inteligência, querer crescer. Não, eu quero crescer, preciso crescer. Eu não nasci ainda do Espírito Santo, eu tenho que batalhar para isso. Eu vou na reunião lá domingo,
oro, busco a presença de Deus, mas além disso, lá na minha casa, eu vou separar o meu momento lá para buscar esse novo nascimento, nascido do Espírito Santo. Eu vou lá na reunião domingo, oro, busco. Além disso, lá na minha casa, eu vou separar um momento lá para buscar esse batismo no Espírito Santo. Eu vou orar, eu vou lutar. Fui batizado no Espírito Santo, eu tenho que avançar. Quem não tem objetivos fica parado, e a tendência é se acomodar e decair. Por quê? Porque é assim que funciona. Então Eliseu alcançou o que alcançou. Deus viu o coração dele, um coração que agradava a Deus. Mas além disso, o que ele teve que fazer? Ele teve que ter um objetivo e lutar. Ele não estava atrás de posição. Não, eu quero ter um título aqui, para que todo mundo veja que eu tenho título. Não, não era isso. Ele queria de fato servir a Deus. Amém? Então, deixa eu ler alguns versículos rapidamente para você, para a gente depois fazer oração. Gênesis, só para você compreender um pouquinho do que acontecia no Antigo Testamento, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eu vou bem rapidinho, tá bom? Para a gente ter tempo de orar. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, na maior parte do Antigo Testamento, a gente vai encontrar Espírito de Deus, Espírito do Senhor. Está falando do Espírito Santo, só que no Antigo Testamento você vai encontrar essa menção a respeito do Espírito Santo como Espírito de Deus e Espírito do Senhor. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 41, quando o Faraó confessa reconhecer em José o Espírito de Deus. Gênesis 41, versículo 37, o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? O Espírito de Deus estava sobre José, havia um revestimento sobre José, e Deus o usou para que ele abençoasse o mundo inteiro quando governou o Egito. E José era um tipo de Jesus. Muitas coisas que aconteceram na vida de José se assemelha ao que aconteceu com Jesus. Muita coisa, não vou falar sobre isso, senão a gente não vai ter tempo. Êxodo 31, versículo 1 disse, Deus, ele mandou construir o tabernáculo, que era aquele templo móvel no deserto, né? Montava, desmontava. Êxodo 31 disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Amém? Deus deu àquele homem esse revestimento com o seu Espírito, para que ele tivesse habilidade e ele pudesse trabalhar e comandar tantos outros homens para fazer o tabernáculo exatamente como Deus havia determinado. Êxodo 35, versículo Êxodo 35, versículo, deixe-me ver o principal para a gente. Disse Moisés, versículo 30, Êxodo 35, 30. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade,
inteligência, conhecimento em todo artifício. Enfim, então, eu poderia ler aqui mais referências, vou ler só mais duas para a gente não demorar. Juízes 6. O Espírito de Deus revestiu Gideão para que ele tivesse capacidade de lutar e libertar Israel das mãos dos midianitas, amalequitas e dos povos do Oriente. Juízes 6, versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesistas se ajuntaram após dele. Então o Espírito, olhe para mim, havia uma guerra impossível de se vencer. Deus mandou Gideão separar 300 homens, agora 300 para lutar contra mais de 100 mil, 300 contra mais de 100 mil, mas o Espírito de Deus revestiu Gideão para aquela missão, para aquele objetivo, e eles foram lá lutar e Deus se manifestou. Juízes 11, para a gente, versículo 29. Jefité era filho de uma prostituta. Porque era filho de uma prostituta, o pessoal da família expulsou ele, ninguém aceitou ele, foi embora, foi chotado, embora. Agora Israel tinha que vencer uma guerra contra vários inimigos, os filisteus principalmente. Aí chamaram Jefité. Você luta do nosso lado aqui, nos dá uma força e tal. Ele falou, tudo bem, vocês me chamaram de filho de prostituta, me expulsaram, agora vamos fazer o seguinte: se eu lutar com vocês e Deus nos dê a vitória nessa guerra, eu quero ser juiz sobre vocês. Não havia rei naquela época, então havia um juiz que julgava todo o país. Ele não era chamado de rei, juiz. Jefité fez lá um voto com Deus: quem primeiro sair da minha casa será do Senhor. Se eu voltar vitorioso, ele foi à guerra, Deus deu a vitória. A filha dele voltou, ele não matou. Tem gente que diz, ele matou a filha. Não, Deus não aceita sacrifício humano. O que ele fez é que o voto dele significava que a filha dele não iria casar, ser possuída por homem algum. Ela iria servir a Deus o restante da vida sem casar. Então, antes dessa guerra acontecer, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Ali ele fez um voto com Deus, e depois ele voltou vitorioso da guerra, foi fiel no seu voto. A filha disse, não precisa chorar, faça de mim o que o Senhor votou. Enfim, ele se tornou um juiz em Israel. Então, só para você entender como era no Antigo Testamento, Jesus veio, foi crucificado, morreu, terceiro dia ressuscitou, esteve com os discípulos por vários dias, apareceu para pelo menos 500 pessoas, 500 pessoas, diz a Bíblia, viram Jesus depois que ele havia ressuscitado. Chegou uma hora que Jesus foi assunto aos céus. Antes de ser assunto aos céus, ele já havia prometido, ele falou um pouco mais sobre o Espírito Santo. Jesus foi assunto aos céus. Passado vários dias, o Espírito Santo veio. Deixa eu ler rápido, Atos 2. A descida do Espírito Santo. A partir dali passou a existir batismo no Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo? O Senhor Jesus. Quem pode ser batizado no Espírito Santo? Os seus seguidores fiéis, que vivem a sua palavra e que já nasceram do Espírito Santo. Esses são e podem ser batizados no Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, 120 pessoas no total.
De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Amém? Lá naquele dia, para que não houvesse dúvida de que era o cumprimento da sua promessa, aquelas pessoas, olhe para mim, por favor, que estavam no templo, elas viram essas coisas sobrenaturais acontecendo. Um vento impetuoso, eles ouviram um barulho tremendo de um vento. Apareceram no meio deles línguas, em forma de fogo, fogo em forma de língua, e pousou sobre eles. E eles foram ali batizados no Espírito Santo. Isso não quer dizer que para alguém ser batizado no Espírito Santo vai ouvir o vento, vai ver fogo, vai ver línguas de fogo. Não, aquilo ali aconteceu para que não houvesse dúvida e eles tivessem convicção de que o que estava acontecendo com eles era o derramamento prometido do Espírito Santo. A partir dali, o cristão verdadeiro, fiel, seguidor de Jesus, que guarda a sua palavra, que nasceu de Deus, ele tem condições de buscar esse batismo no Espírito Santo. Esse batismo no Espírito Santo, ele traz a capacidade para se tornar uma verdadeira testemunha do Senhor Jesus, inclusive executar a sua obra. Então eles passaram a falar em outras línguas. Falar em outras línguas é uma das principais evidências do batismo no Espírito Santo. Isso não significa que está todo mundo por aí falando estranho na internet, falando estranho em vídeo, falando estranho em reunião. Todo mundo que fala estranho tem um Espírito Santo? Não, tem um monte de gente por aí endiabrado. Tem um monte de gente por aí endiabrado, que não tem nada do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo traz esse poder. Os dons do Espírito Santo, que são 9, passa a existir na vida daquela pessoa. Ela agora precisa desenvolver. E dentre esses 9 dons, o dom de línguas é uma das principais evidências do batismo. Claro, alguém diz, sou batizado, fui batizado no Espírito Santo. Tem que ter tido a experiência. E também tem que se ver o fruto da vida daquela pessoa. Então, para a gente não misturar muitos assuntos, eu vou terminar, nós vamos fazer uma oração. O que você deve fazer, o que você deve tirar de toda essa mensagem? Primeira coisa que você deve fazer é se perguntar: você tem, como um cristão, objetivos espirituais? Eu tenho esse objetivo aqui, eu tenho esse objetivo ali, eu tenho esse objetivo espiritual, para a vida espiritual. Você tem que lutar por eles. Agora, não tenho objetivos. Eu venho na reunião, assisto a reunião, ou escuto a palavra de Deus, oro um pouquinho, canto um pouquinho, entrego o meu dízimo, minha oferta, assisto a reunião, vou embora. Não tem nada assim, eu não estou buscando nada espiritualmente. Está arriscado passar 10 anos e você ficar no mesmo nível, não acontecer nada com você. Aí vem uma outra pessoa, e chega na igreja depois de você, que às vezes não conhece nada, mas que abre o coração para Deus e que começa a ter objetivos espirituais. Daqui a pouco ela avança e a outra fica atrás. Daqui a pouco aquela pessoa se liberta realmente, se converte realmente, nasce do Espírito Santo. Daqui a pouco ela está batizada no Espírito Santo. Daqui a pouco ela está produzindo fruto, servindo a Deus, dando fruto na obra de Deus, sendo usada por Deus, crescendo espiritualmente. E aquela outra está lá atrás e não sai daquilo. Por quê? Deus faz acepção de pessoas? Não, é que tem que ter objetivos. Tá certo? Tem que ter objetivos. Eu conheci a palavra de Deus, eu tenho que me libertar. Eu era bastante endemoniado, uma vida mundana e muito mundana.
Eu tenho que me libertar. Lutei para me libertar, me libertei. Batizei nas águas, agora eu tenho que nascer de Deus. Orava para isso, lutava para isso. Agora eu nasci de Deus, não, eu preciso ter o Espírito Santo, eu tenho que ter o batismo no Espírito Santo. Lutei para isso. Oração daqui, buscava dali. Se não tiver objetivos, não vai acontecer só porque veio na reunião. Não, tem objetivo. Lembre-se de Eliseu, é um exemplo para nós. Vou ali e tal, fica aqui. Não posso, lutou e Deus abençoou. Amém? Vamos falar com Deus, fiquem de pé. Qualquer dia a gente vai ensinar um pouco mais sobre o batismo no Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Feche os olhos, vamos buscar a presença de Deus, por favor. O amor é o sentimento mais lindo, viver é mais que sonhar. É preciso amar e aprender a confiar, lutar e se é perseverar pelo ser e errar, sentindo a segurança de um novo amanhã, anunciar a salvação. Toda luta tem sempre no final. Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declara sede, só derrota. Quem ama não desiste. Sempre no final uma vitória.
e faça a sua oração a Deus. A primeira coisa que se deve fazer é perguntar a você mesmo se existe no seu coração objetivos para a sua vida espiritual, ou se você está esperando ser levado pelas circunstâncias da sua vida. Fale com Deus, faça a sua oração a Deus, e se não existe dentro de você objetivos, você precisa abrir o seu coração, dar ouvido à palavra de Deus, porque quem não tem objetivos não tem pelo que lutar. Quem não tem objetivos fica esperando que as coisas aconteçam aleatoriamente. Quem não tem objetivos fica sempre esperando que as coisas aconteçam por acontecer. Eliseu recebeu a porção dobrada do espírito de Elias, foi muito usado por Deus, mas ele mostrou para Deus e para Elias que ele tinha objetivos, que ele cria que Deus poderia fazer muita coisa através dele. E quando por 3 vezes Elias o testou, ele respondeu: como vive o Senhor da tua alma, eu também. Quando Elias viu que Eliseu tinha objetivos verdadeiros para servir a Deus, ele perguntou: o que queres que eu te dê? E ele respondeu: eu quero porção dobrada e herança do teu espírito. Elias disse: coisa dura me pediste, mas se você me vir subir, você terá. Se não me vir subir, não terá. E Eliseu permaneceu firme no seu objetivo, no seu propósito. Deus procura pessoas com coração sincero, voltado para Ele, mas elas precisam ter objetivos dentro delas. Muitos cristãos têm sinceridade,